Bem, chegamos ao quinto vídeo da leitura do Desconcerto do Mundo, de Gustavo Corsão. Vídeo tutorial: As dimensões do homem. No vídeo anterior já descobrimos qual é a causa desse sentimento, desse espanto que sentimos frente ao desconcerto do mundo. E ela foi revelada, por Jesus Cristo, no Novo Testamento, segundo Corsão. E agora vamos entender melhor, então, essa afirmação de que sentimos o desconcerto, sofremos com isso, porque somos grandes e temos uma dimensão espiritual. Então a causa do desconcerto é que o homem é maior do que o mundo por sua principal dimensão. E para entender melhor isso, é bom lembrar o que é o homem e o que o diferencia dos outros seres que lhe fazem companhia neste mundo. Vamos lembrar o que é o homem e qual a diferença entre o homem e os animais. Já pensaram nisso? O que diferencia o homem do animal? Dentro do gênero animal, que é um ser vivo dotado de sensibilidade, há espécies com alguma nota especial, uma diferença específica. Para o homem, essa diferença é a racionalidade, ou a espiritualidade da alma. É por essa diferença que temos a singularidade de pertencer a dois mundos, a duas ordens do ser. Então, as dimensões do homem são duas. E são duas porque nós temos essa alma espiritual. Essa é a nossa grandeza. E é isso que nos faz sentir o desconcerto. Corsão vai elencar aqui 4 ideias que alguns filósofos e muitos de seus seguidores defendem, propagam, com o intuito de achatar o homem, acomodá-lo, naturalizá-lo ao planeta, deixá-lo no mesmo nível dos animais, unidimensionalmente. No vídeo Rodrigo Gurgel, que eu deixo na descrição, ele comenta isso, e atribui aos marxistas essa intenção de achatar o homem. A história da criação do mundo, simbolicamente a mitologia, essa discussão que até eu já comentei num outro vídeo, criacionismo contra evolucionismo, acho que nesse tópico aqui dá para pensar um pouco nisso também. Se a gente só faz leituras literais e não tem a capacidade de interpretar simbolicamente, uma história, realmente ficamos achatados. Nossa dimensão racional é castrada, e Corsão usa esse termo aqui mais para frente. Então a primeira ideia é essa: não existe um universo de seres imateriais. Eu lembrei agora de um outro vídeo que eu vou colocar na descrição. Jonathan Pageau, ele fala, é um canadense, amigo do Jordan Peterson, fala por que existe o Papai Noel e por que existe a fada do dente, como isso para ele é muito natural. E é basicamente isso, Existe, é um ser imaterial, não quer dizer que não existe. Pode até ter muito mais poder e influência do que a maioria dos seres materiais. Papai Noel, por exemplo, Coelhinho da Páscoa. Segunda ideia, que alguns filósofos que influenciam muita gente defendem para acomodar o homem ao planeta, ao mundo. Lembrando que acomodar o homem ao mundo
com essas 4 ideias, é uma forma de anular o sentimento de desconcerto. Porque se a causa do desconcerto é a grandeza do homem, que tem essas 2 dimensões, se tu anular uma delas, né, tu vai tentar anular o desconcerto, anular o espanto frente às injustiças. Vamos lá, segunda ideia para acomodar o homem ao mundo. A alma humana é apenas um princípio de vida física, como a alma dos animais. Ou o início, aqui o princípio, eu entendo dessa forma. Terceira ideia. O conhecimento sensível e o racional são de mesma natureza. Quarta ideia. É pura ficção a diferença específica do homem. Essa de que falamos. A racionalidade, a existência de uma alma espiritual. Esse é um dos mais estridentes desconcertos do mundo. Empregar essas 4 ideias para acomodar o homem ao mundo. Então, para ele, para Corsão, essa própria tentativa causa espanto e é um desconcerto do mundo, dos mais estridentes. Se o que atrapalha o homem é a sua grandeza, reduzamo-la. Na base de todas as tentativas de castração espiritual está aquela filosofia que risca a nossa diferença específica, como se fosse possível solucionar nosso problema cortando-nos o que temos de principal. Esses são os filósofos e seguidores que dizem que a alma espiritual é o sonho de alguns, como a borboleta amarela do chinês, ou como o chinês da borboleta amarela. E aqui é importante dizer que Corsão já havia mencionado esse sábio chinês, é um discípulo de Confúcio, que não sabe se é uma borboleta ou se é um sábio chinês. Se ele se confunde com uma borboleta, então não há diferença entre o homem e a borboleta. Essa dúvida, esse limite último da descrença na dimensão espiritual, resume a epistemologia confucionista, segundo Corsão. E não tem como não lembrar, pelo menos eu me lembrei na hora, de uma música do Raul Seixas, que fala justamente sobre o sonho do sábio chinês. Também vou deixar na descrição. E eu já escutei muito Raul Seixas e a gente sabe que as letras eram muito feitas em parceria com Paulo Coelho, e tinha essa pegada meio nova era, né? Talvez sejamos borboletas sonhando que somos homens. E essa é uma síntese da epistemologia desses sábios chineses, segundo Corsão. E aí eu comecei a aprofundar um pouco esse ponto, epistemologia, pesquisar no dicionário de filosofia aqui, Ferrater Mora, dicionário filosófico, epistemologia, teoria do conhecimento ou gnosiologia, busca responder, entre outras, as perguntas: é possível o conhecimento? E qual o fundamento do conhecimento? Então vocês veem que nesse tópico, Corsão pega muito pesado e dá trabalho aqui
como leigo, ler, expressar a minha interpretação, mas vamos tentar. É fácil de devagar, né? Mas pensar na diferença entre o homem e o animal. E aqui entender essa epistemologia, um tipo de pensamento que Corsão cita como exemplo dessa filosofia que busca achatar o homem, e faz menção a Confúcio, é complexo. Epistemologia vai buscar responder se é possível o conhecimento e qual o fundamento do conhecimento. Então, seria a realidade sensível da borboleta ou a realidade inteligível do sábio o fundamento do conhecimento? Se não faz diferença, a realidade sensível da borboleta ou a realidade inteligível do sábio como fundamentos de conhecimento, tanto faz, me parece que a opção do discípulo de Confúcio aqui foi pela realidade sensível como fundamento do conhecimento e não pela realidade inteligível. Se ele não vê diferença, ele fica nessa dúvida, não é porque a borboleta é inteligente, é porque ele não é. Espero que a leitura de Gustavo Corsão ajude a tirar essa dúvida de quem ainda tem. Seríamos borboletas sonhando que somos homens? E aí Corsão diz que é possível demonstrar a realidade da diferença específica do homem. Então, lembrando que quem acha que a gente não tem diferença para borboleta está defendendo essa ideia de que é ficção pura a diferença específica do homem. Corsão diz que não, que há uma diferença. E é justamente a racionalidade, a espiritualidade da alma. Então, a epistemologia de Gustavo Corsão vai dizer que o fundamento do conhecimento é a realidade inteligível, racional, não sensível. E justamente por ter essa racionalidade, essa alma espiritual, essa dimensão grandiosa, é que nós sentimos o desconcerto. Como é que se demonstra a realidade da diferença específica, da nossa racionalidade, da nossa grandeza? Se demonstra pela prodigiosa amplidão da nossa obra e pela sua maravilhosa qualidade. A linguagem, a capacidade de conversação, se demonstra pela capacidade de conhecer. Então, essa também é uma questão epistemológica. É possível, sim, o conhecimento. O conhecimento com seu jogo de conceitos universais, que por comparações e analogias chegam a atingir coisas celestes. Essa é a epistemologia de Corsão. O fundamento do conhecimento é a realidade inteligível do sábio, ou as ideias em sentido platônico. E aqui eu já faço um pouco da minha interpretação, né, do que seria a epistemologia de Corsão. Existem seres imateriais, as ideias platônicas, a realidade inteligível, através da linguagem, da conversação e do conhecimento, com seu jogo de conceitos universais, que por comparações e analogias chegam a atingir coisas celestes. Isso aí demonstra a nossa diferença específica para a borboleta. Então segue Corsão. Com um pouco de atenção, vê-se a espiritualidade do homem. E essa primeira percepção já deveria bastar para nos orientar na vida. Uma vez
que essa dimensão nos dá um valor metafísico superior a todo o mundo físico. Com um pouco de atenção vê-se a espiritualidade do homem. Então, aproveito para pedir nos comentários, já conseguiram prestar essa atenção e ver a espiritualidade do homem? O coração diz que só precisa de um pouco de atenção. E aqui eu casualmente li uma postagem da turma lá do Instituto Hugo de São Vítor, falando do que seria um ato de inteligência. E eles propõem um exercício de imaginar uma cachoeira, mas não só a imagem, né, e tentar, por meio da imaginação, não só enxergar a cachoeira, mas sentir, ouvir, farejar e ver se não se forma uma cachoeira diferente. E esse seria um ato de inteligência. Eu de fato tentei fazer isso e notei um pouco de diferença. E esse trecho sobre o teste da imaginação com a cachoeira foi útil nesse sentido. Porque o Coração vai dizer que um pouco de atenção é suficiente para a gente perceber a nossa superioridade em relação ao mundo físico. Essa diferença específica. A racionalidade está em atos de inteligência. E o Coração menciona que há muitas meditações úteis que podem ser encaminhadas para o mistério do conhecimento espiritual, que nos reforça a existência, com a existência das coisas conhecidas, de certo modo possuídas por nós. Então, a existência dessa cachoeira que tu imagina, enxerga, sente, ouve, através de um ato de inteligência, reforça a nossa existência com uma dimensão maior do que a do mundo físico. Como o Coração não menciona quais são essas meditações, eu achei que essa da cachoeira talvez fosse útil. E também adiciono no link da descrição. Bom, eu convido para assistir a segunda parte desse vídeo, ainda sobre o tópico As Dimensões do Homem, em que Gustavo Coração vai chamar atenção para um ponto significativo da nossa singularidade, por meio da comparação do homem com a espécie canina, e vai aprofundar bastante a discussão, né, metafísica, filosófica até, fazendo referência a São Tomás de Aquino e Jacques Maritain, e vou procurar interpretar do jeito que eu consigo, e traduzir também uns trechos que ele traz desses autores, que na edição da vídeo editorial não tem a tradução, então tentar preencher essa lacuna aí. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Valeu!